Você sente que quando você está pregando, você começa a perder as pessoas, às vezes ali no finalzinho, às vezes no meio, às vezes até no início. Fala galera do YouTube, meu nome é Arlindo de Souza, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você quer mais conteúdo aqui, então não deixe de deixar o seu like, se inscrever e comentar aqui embaixo ideias que você tem, coisas, assuntos, problemas que você quer que eu fale aqui nesse canal, porque as suas ideias vão se tornar vídeos aqui para vocês. Bom, quero falar hoje com você a respeito de algo que pode mudar radicalmente a forma como você se comunica, seja pregando, ensinando ou se comunicando em público. Quero dar para você hoje uma dica importantíssima que pode mudar radicalmente a maneira como você se comunica e principalmente como você prega e como que as pessoas prestam atenção na sua pregação. O que eu quero falar para você é que, primeiro, a mente humana, ela é muito ligada em história, em imagens, em ideias que são representadas por coisas vivas. Por isso tem esse papo todo, o povo falando toda hora de storytelling, 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 storytelling que não acaba mais, mas por quê? Porque de fato a gente é ligado em história. A gente é ligado em algo que conta a respeito de acontecimentos da vida de alguém. E exatamente pelo fato da gente ser tão ligado em história, que histórias e imagens são tão importantes para a forma como nós nos comunicamos uns com os outros. O que eu quero dizer é que, se a sua pregação não tem boas ilustrações, boas imagens, não estou falando de você colocar uma imagem no data show, estou falando de você conseguir gerar imagem na mente das pessoas, para que enquanto você fala, elas permaneçam engajadas com você. Porque do contrário, se a sua pregação ela for constituída apenas de ideias, conceitos, doutrinas, e coisas desse tipo, a verdade é que você vai perder as pessoas. E talvez por isso que, às vezes, você dá uma olhada no salão enquanto você está pregando e você vê que as pessoas estão ou dormindo, ou às vezes conversando, ou olhando no celular, ou simplesmente com uma cara de tédio. E não tem coisa pior para quem está pregando do que se deparar com uma cara de tédio. Como que você pode reverter essa situação? Bom, primeiro, você precisa aplicar as melhores ideias a respeito de comunicação na sua pregação. E uma coisa que a gente consegue aprender, e eu digo para você, consegue aprender com a Bíblia, é que ilustrar, mostrar a história é o que vai fazer com que as pessoas consigam compreender melhor aquilo que você quer dizer. Você já reparou que a Bíblia tem muito mais narrativa do que doutrina? Tem muito mais história do que exposição de ideias, e isso é proposital. Por quê? Porque Deus, ele sabe contar uma história, ele sabe como prender a nossa atenção, ele sabe como fazer com que a gente se interesse por aquilo que ele quer comunicar. E por isso você precisa ser assim também. Você precisa começar a usar ilustrações na sua pregação, porque usando as ilustrações, você vai fazer com que essas doutrinas que são tão preciosas para você, que são tão importantes, que elas sejam entendidas pelas pessoas, as ilustrações vão fazer com que elas consigam alcançar os corações desses indivíduos. Mas onde encontrar a ilustração? Bom, você já tem o exemplo da Bíblia. Infelizmente, a maioria dos pregadores tem a tendência de ou ignorar completamente as partes narrativas da Bíblia na hora que ele vai fazer uma exposição, ou pegar essas partes narrativas da Bíblia e simplesmente alegorizar. Você não sabe o que é alegorizar? Cara, vou fazer vídeo aqui no canal falando sobre como é errado usar alegorização nas pregações e por que você deveria fugir disso e os malefícios que isso pode causar. Então o que você tem que fazer? Cara, você precisa lembrar que você está falando para pessoas reais, está falando para pessoas que estão ali. E se você é alguém que está pastoreando, que está liderando e está fazendo isso minimamente bem feito, você conhece a vida das pessoas, você sabe quais são os dilemas, os problemas, as dificuldades, os desafios que elas enfrentam. E você precisa fazer uso disso para poder se comunicar com elas de uma maneira satisfatória. Lembro de uma história do Mark Driscoll, se você nunca ouviu falar, vale a pena você dar uma pesquisada nesse nome, mas o Mark Driscoll foi um cara que conseguiu plantar uma igreja numa cidade altamente secularizada, mundana, que é a cidade de Seattle, né? De onde veio grunge, Nirvana, Pearl Jam, essas bandas assim. Cara, ele plantou aquela igreja ali e ele conseguiu se comunicar com uma faixa etária que não estava sendo alcançada pelo Evangelho. Qual foi um dos segredos para que Mark Driscoll conseguisse fazer isso? Ele se preocupou em ouvir aquilo que aquelas pessoas estavam ouvindo, em assistir aquilo que aquelas pessoas estavam assistindo, em compreender
qual era o tipo de comunicação cultural que acontecia entre elas, para que por meio da sua pregação ele pudesse se comunicar de uma forma que atingisse a mente e o coração dessas pessoas. Você precisa fazer isso. Você precisa descobrir quais séries do Netflix a sua congregação assiste. Você precisa descobrir quais as músicas que as pessoas da sua congregação ouvem. Você precisa descobrir o que está acontecendo na cultura ao seu redor, não só para você ter entretenimento, mas para você conseguir compreender como que você vai fazer essa ponte, como dizia, o grande John Stott, como você vai fazer a ponte entre o texto bíblico e o mundo diante de você. Você precisa ultrapassar esse abismo. O pregador é aquele que precisa, mais uma vez citando John Stott, ouvir a Deus, mas ele também precisa ouvir o mundo. Ele precisa saber como responder às perguntas que o mundo está fazendo. Nós sabemos as respostas da palavra de Deus, mas se nós não soubermos as perguntas, as pessoas não vão compreender que nas Escrituras tem a resposta para todos os anseios que elas têm nessa vida. A verdade é que você nunca vai atingir todo mundo. Se você parar para pensar, as pessoas de uma determinada faixa etária não necessariamente consomem o mesmo tipo de conteúdo de outra faixa etária. Com certeza, se a sua igreja local tem pessoas com mais de 60, elas não estão antenadas no TikTok como os adolescentes e provavelmente não estão consumindo o mesmo conteúdo das pessoas que têm 20, 30 anos. Você precisa entender que sempre que você utilizar uma imagem, uma ilustração, uma história, um exemplo, você está, de alguma forma, se aproximando de alguns e se afastando de outros. Por isso, um bom pregador numa congregação que é diversificada em termos de idade e de background cultural, ele precisa saber comunicar com inúmeros públicos, um de cada vez. Então você vai usar uma ilustração que vem talvez lá do TikTok, você vai usar uma ilustração que talvez vem da novela que a senhorinha da sua congregação está assistindo, você vai usar uma ilustração que vem do mundo dos esportes. A questão é que você precisa ter uma diversidade de ilustrações para poder pegar o texto bíblico e trazer ele para uma aplicação para as pessoas ao seu redor. O que eu queria fazer com você agora é dar 3 exemplos de ilustrações a partir de um texto ou de uma doutrina bíblica para que essas coisas sejam melhor comunicadas. A primeira ilustração tem a ver com algo que é muito comum para todos nós adultos, principalmente aqueles que estão ali na faixa dos seus 30, 40 anos. A gente sabe que grande parte da vida é constituída de pagar boleto e tentar emagrecer. Agora imagina se alguém um dia chegasse para você e falasse o seguinte: olha, eu quero que você trabalhe para mim durante todo esse dia. Ao você trabalhar para mim durante esse dia, o que eu prometo para você é que por esse um dia de trabalho, eu vou pagar todas as suas contas do ano inteiro. E eu vou dar para você todos os recursos necessários para que você possa fazer uma boa dieta, ter uma boa alimentação, com um chefe que vai ficar cozinhando para você 24 horas por dia, fazendo comidas que são saborosas e ao mesmo tempo saudáveis e baixas em caloria, com apenas um dia de trabalho, você vai receber essa recompensa. Na hora que você usar essa ilustração, você vai ver os olhos daqueles que têm ali seus 20 e tantos, 30 e poucos, 40 e poucos anos brilhando, enquanto eles imaginam as contas como as contas de água, de luz, de gás, a escola das crianças, o aluguel e tantas outras coisas sendo pagas simplesmente por um dia de trabalho. Eles vão imaginar como vai ser maravilhoso ter todos os recursos necessários, todas as consultas médicas, toda a orientação de treinamento, todo o acesso à academia e espaços para praticar esporte e, junto com tudo isso, uma alimentação saudável e saborosa, tudo por um preço muito pequeno. Bom, essa é uma excelente ilustração para falar a respeito da fala de Jesus, dizendo que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro no campo. Esse homem vendeu tudo que ele tinha, mas tudo que ele tinha parecia muito pouco comparado à riqueza que ele ganharia com aquele tesouro que estava ali escondido. E assim você pode trazer para a realidade daquela pessoa que talvez está ouvindo ali você pregar, mas está pensando na próxima conta, no próximo boleto, está pensando em como que vai mudar os seus hábitos, está pensando em como vai se tornar uma pessoa mais saudável e em forma. Você traz isso para algo que está próximo ao coração dela. E então
ela se vê conectada ao texto bíblico. Uma outra ilustração para você, como que a gente pode ilustrar para alguém o conceito de que, mesmo sendo salvos, mesmo tendo recebido do sangue de Jesus, nós ainda assim, ainda que a gente cresça em santidade nessa vida, a gente nunca vai alcançar a perfeição. Ainda que a gente receba da justiça perfeita de Cristo, nós aguardamos a renovação do nosso corpo, a ressurreição, a glorificação. Então, o que a gente experimenta aqui é, de certa forma, incompleto, mas é real, é bom, é glorioso, mas não é tudo. Bom, um ótimo exemplo para você falar a respeito disso é, fale para a pessoa como que é bom ela chegar, seja uma mulher que vai no cabeleireiro, um homem que vai no barbeiro, e ali você tem a experiência de ter o seu cabelo cortado e arrumado e, sabe, aquele sentimento de que você, cara, eu tô bem, tá tudo alinhado, não tem aqueles pelos crescendo aqui na minha bochecha, não tem aquela linha do meu cabelo que tava meio fora do lugar. Cara, tô bem, mas apesar de eu estar bem, apesar de eu ter a satisfação de ter meu cabelo cortado, apesar de eu ter a satisfação de estar com a minha barba mais arrumada, apesar de eu ter a satisfação de estar talvez olhando no espelho e falando, cara, tô melhor, tô mais bonito, ou o máximo que eu consigo chegar perto disso, mas você ainda tá cheio de cabelo, você precisa tomar um banho, você deu um passo muito importante para arrumar o seu visual, mas sem um banho, aquilo ali não está completo. Os pelos estão pinicando na sua roupa, você está sentindo o cabelo no seu pescoço, talvez quando foi cortar o seu bigode entrou um pouco na sua boca, e o que você quer? Chegar em casa, tomar aquele banho e se sentir completamente arrumado por causa do corte do cabelo, mas também limpo e preparado para enfrentar a vida por conta do banho. Então, semelhantemente, nós recebemos da virtude de Cristo como nossa justificação, nós crescemos em santificação nessa vida, mas nós ansiamos pela glorificação do nosso corpo. E por último, fazer uma ilustração com algo que é extremamente difícil para a gente falar, principalmente como pregadores, onde a gente se depara com esse conceito quando vai expor algum texto bíblico ou até quando dá de cara com uma pergunta a respeito desse assunto é como a gente pode conciliar a soberania de Deus com a responsabilidade humana. Bom, um exemplo e uma ilustração que eu gosto muito de falar é começar a falar com as pessoas a respeito da experiência delas com os seus próprios filhos ou irmãos muito menores ou sobrinhos ou simplesmente sua interação com crianças em geral. Você nunca se viu diante de uma criança que te fazia inúmeras perguntas, mas chegou de repente diante de um questionamento em que você gostaria de explicar para ela, mas por conta da idade, por conta das limitações da experiência de vida que aquela criança tem, você não consegue explicar aquilo ali para ela. Aquele é um conceito que ela vai precisar crescer e amadurecer para conseguir compreender. Se essa distância é tão clara, tão aparente, quando diz respeito a nós adultos e a crianças pequenas, imagina o quanto que a mente de Deus é inexplicável para nós que somos apenas seres humanos criados por Ele. Se há uma distância entre um adulto e uma criança, há uma distância muito maior entre Deus e a sua criação. Portanto, existem coisas que nós não vamos compreender. Existem coisas que nós não vamos ter entendimento. Mas o nosso papel nisso tudo, assim como o papel de uma criança com os seus pais, não é compreender plenamente os seus pais, mas sim confiar nos seus pais na medida que eles o criam para o seu bem, para o seu amadurecimento. Nós também precisamos não compreender Deus, mas confiar nele e confiar que aquilo que ele está fazendo é o melhor para nós, porque ele é bom e porque eu sei que ele é um pai amoroso. Então, você tem aí 3 ilustrações que podem aproximar os indivíduos do texto bíblico ou das doutrinas bíblicas. Aplique isso nas suas pregações. Pense a respeito da cultura ao seu redor, descubra o que está na cabeça e o que está nos assuntos das pessoas que estão ouvindo você pregar. E com certeza você vai se tornar um pregador muito mais eficiente.